e ele saiu na sexta-feira do Paquistão para os Estados Unidos e dos Estados Unidos para o Brasil. E quando ele chegou ao Brasil, ele recebeu uma ligação lá no Paquistão que houve um atentado suicida lá na sede do ministério e 50 obreiros foram mortos. O pastor Tariq Samuel, que é paquistanês, teve que velar 12 corpos na sala da sua casa, seus familiares, e ele está ali no Paquistão pregando para os muçulmanos, e não é fácil. Ele costuma dizer que quem prega para muçulmano é doido demais, ou tem uma chamada muito forte na vida, porque lá no meio, lá você prega com a Bíblia na mão e o fuzil na outra mão, porque senão sobra. Ele tem um vídeo na cruzada de Lahore com 200 diáconos, todos eles com a AK-44 na mão, fazendo a segurança da cruzada. No Paquistão o negócio é difícil, e na região, na divisa com a Índia, a região da Caxemira, 20 igrejas foram incendiadas, e os budistas extremistas, eles fizeram uma programação para naquela semana destruir 200 igrejas e matar 200 pastores, e em um dia só eles mataram 20 pastores e queimaram 20 igrejas. Então estamos orando porque os missionários estão no meio das matas, escondidos. Muitos irmãos estão escondidos no meio dos matos, filho para um lado, pai para outro, mãe para outro, escondido no meio do mato, pedindo misericórdia a Deus para enfrentar a perseguição. E cabe a nós, irmãos, igreja, orarmos, pedimos a Deus para que dê graça a esses irmãos. Nós gozamos da liberdade religiosa no Brasil, mas enquanto estamos aqui protegidos pela lei, tem muitos irmãos que estão com a vida em risco por causa do Evangelho. Então, nas suas orações, apresente os irmãos ali do Paquistão. O pastor Médici está hoje na cidade de São Luís, no Maranhão, e a partir do dia 12 estará na Bahia, e estaremos fazendo uma turnê, e ele estará mostrando os vídeos e falando do projeto do Paquistão. Se você não sabe, no Brasil nós já temos mais de 1 milhão de muçulmanos. Todos os dias 4 pessoas se convertem ao islamismo no Brasil, todos os dias. E a Sharia, ela tem uma lei que ela diz o seguinte: a lei dos muçulmanos, eles leem o Alcorão e obedecem a Sharia, que é o código de lei do Islã. E a Sharia diz o seguinte: quando você for minoria, se submeta. Quando você estiver em pé de igualdade, negocie. Mas quando você for maioria, imponha. E o projeto dos muçulmanos é ser maioria no Brasil, como é em muitos países. E eles estão trabalhando assiduamente. Enquanto muito crente não quer pregar o Evangelho, não quer falar de Jesus, não quer levar a mensagem da cruz, eles estão levando a mensagem de Maomé e estão arrebanhando pessoas. No nosso norte e nordeste, eles estão colocando creches, escolas, arrebanhando aquelas crianças carentes, dando educação, baseando no Alcorão e ajudando as famílias e levando essas pessoas para o islamismo. E o projeto deles é daqui a alguns anos ser maioria no Brasil. E aí, meu irmão, quando eles forem maioria no Brasil, a figueira vai balançar. Aí nós vamos descobrir quem é crente e quem não é crente. Porque o simples fato de você colocar a Bíblia debaixo do braço é colocar a cabeça na guilhotina. O futuro para os nossos jovens, nossos adolescentes, não é muito bom. Nós precisamos nos preparar agora, porque estamos nos últimos dias. Oremos pela nossa nação, pela igreja do Brasil. Meus irmãos, eu quero compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. O Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 16 e versículo 12. João capítulo 16, a partir do versículo de número 12. João 16, versículo 12 e versículo 13 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido,
e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vos há de anunciar. Amém? Poder sentar aqueles que estiverem em pé. Meus queridos e amados irmãos, essas palavras são palavras do Senhor Jesus aos seus discípulos. Jesus estava prestes a ser crucificado, a enfrentar a via cruz, a enfrentar todo o sofrimento do Calvário. Mas antes de enfrentar esta aflição, Jesus cuida de consolar a sua igreja, consolar o seu povo. Desde o capítulo 14 de João, que os discípulos estavam entristecidos, porque sabiam que se aproximava a partida do seu mestre. E Jesus, como um bom pastor, ele conhecia o sentimento de suas ovelhas, e sabendo que os discípulos estavam tristes, porque em seus pensamentos eles agora estariam sozinhos neste mundo, sozinhos nesta caminhada. Jesus então fala da importância da sua subida aos céus, do seu retorno aos céus, porque ele havia de enviar um outro Consolador. Ele disse: olha, eu voltarei para o céu, mas não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós, eu vou enviar um outro Consolador. Allos Paracleto no grego, que significa outro da mesma espécie, da mesma essência. E quando Jesus fala da vinda do Espírito Santo, ele cuida de consolar o coração aflito da sua igreja, do seu povo, dos seus filhos, dos seus discípulos. Mas no capítulo que nós lemos, no texto que nós lemos, esse Consolador, ele também é chamado de Espírito da Verdade. E a Bíblia diz que a função desse Espírito é guiar o povo de Deus, guiar os crentes, guiar os cristãos, guiar a igreja na verdade. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, e eu já falei isso aqui algumas vezes, existem muitas palavras na Bíblia que, por se tratar de um livro oriental, escrito na linguagem oriental, uma palavra muitas vezes ela toma muitos significados. Por se tratar da palavra de Deus, ela toma uma nova roupagem, um novo sentido. E não é diferente com a palavra verdade. Em diversas partes, principalmente no Novo Testamento, esta palavra aparece no conteúdo do Evangelho. Mas muitas vezes essa palavra ela não tem o mesmo significado, e por isso às vezes as pessoas se confundem. Por exemplo, em 1 Reis capítulo 17, versículo 24, a Bíblia diz que Elias estava na casa de uma viúva pagã, a viúva de Sarepta. E a Bíblia diz que depois que Deus ressuscita o filho daquela viúva, ela olha para Elias e diz: agora eu sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra de Deus é verdade em sua boca. Olha, se o que estava na boca de Elias era a palavra de Deus, lógico que deveria ser verdade. Mas a palavra verdade aqui fala de legitimidade, porque ela disse que aquilo que Elias proferia, falava, realmente era legítimo, vinha da parte de Deus. Ela estava dizendo que agora, depois de tudo, ela estava reconhecendo que Elias realmente era o verdadeiro profeta, não era um falso profeta, não mentia em nome do Senhor, como em nossos dias há muitos pseudos profetas, homens que se intitulam profetas, até se vestem parecido com profeta, até tem nome de profeta, falam em nome do Senhor, mas muitas das vezes essa palavra não vem do Senhor. A Bíblia diz: ai dos profetas que roubam as minhas palavras, dizendo que eu disse sem que eu haja dito alguma coisa. Em nossos dias, no afã de conquistar espaço, de conquistar fama, de conquistar credibilidade, muitos falam em nome do Senhor, mas não são verdadeiros, não são legítimos, as profecias não se cumprem, não acontece aquilo que eles dizem, porque não era verdade, não era legítimo aquilo que eles estavam falando. Quando lemos na Bíblia no Salmo
Salmo de número 100 e no verso de número 5, na maioria das traduções, o salmista diz que a verdade do Senhor se estende de geração a geração. A palavra verdade aqui não significa legitimidade, a palavra aqui significa fidelidade. Sim, o que o salmista está dizendo, que nós devemos celebrar com júbilo, com alegria, não como muitos crentes fazem nossos dias, que vêm para a igreja com a boca trancada, não abre a boca para glorificar, nem para adorar, vem para a igreja, parece que está no cinema, parece que está na praça, conversam, passa o tempo todo conversando, parece que o céu é de bronze, que está com a boca trancada, com o cadeado, ele não vem para glorificar. A Bíblia diz para celebrar o Senhor com alegria, com cântico, com júbilo. Bendito seja o nome do Senhor. E a palavra júbilo aqui no hebraico significa dar saltos em volta do corpo. O que o salmista está dizendo é que quando você entrar pela porta, entre saltando e dando pulos de alegria na presença de Deus. Mas por quê? Porque a fidelidade de Deus, ela se estende de geração a geração. Deus não mente, Deus não engana. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. E o salmista diz que a verdade de Deus é assim: passa geração, vem geração, vai geração, vem outra geração, mas a palavra de Deus, ela tem o seu devido cumprimento. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Foi por isso que Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Em João capítulo 1, versículo 14, encontramos novamente a palavra verdade. Quando João escreve dizendo: e o verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade. A palavra verdade aqui fala da essência do próprio Deus. A Bíblia diz que em Deus não há dúvida nem sombra de variação. Quando Ele fala, acontece. Ele é Deus e o resto é Baal, uma outra além dele. Ele está acima de tudo e de todos, acima do mais alto trono, do mais sublime trono. Ele está acima de todos os deuses, de todos os reis e de todos os senhores. Deus é Deus verdadeiro. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 4, Paulo também faz menção desta palavra verdade. Ele diz para Timóteo: olha, Timóteo, nos últimos tempos muitos não sofrerão mais a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores, segundo a sua própria concupiscência, desviando os seus ouvidos da verdade e voltando-se a fábulas. A palavra verdade aqui fala do conteúdo do Evangelho. O que Paulo está dizendo é que nos últimos dias muitos iriam abandonar o verdadeiro Evangelho de Cristo, o Evangelho cristocêntrico, o Evangelho genuíno, o Evangelho que transforma, o Evangelho que é ajuda do alto e não autoajuda, o Evangelho que muda o homem por dentro e depois reflete por fora a mudança, o Evangelho que é capaz de purificar, de renovar, de avivar, de dar esperança, de dar força ao fraco, de dar alegria ao triste, de levantar o caído, o Evangelho genuíno e verdadeiro. Ele disse: olha, eu estou zeloso de vós com o zelo de Deus, como quem tem que apresentar uma virgem pura para apresentar o marido a saber a Cristo, porque eu temo que assim como a serpente enganou Eva, sejam os vossos sentidos corrompidos e vocês se apartem da simplicidade que é em Cristo Jesus. Paulo está falando do conteúdo do Evangelho. Em nossos dias há um chamado cristianismo e um chamado Evangelho nos nossos dias que não muda pessoa coisíssima nenhuma. As pessoas vêm para a igreja e muitas vezes continua da mesma forma que chegou, até muda o estereótipo, até muda por fora a roupa, o cabelo, muda tudo, mas por dentro continua com as mesmas práticas, com a mesma vida que levava, porque o Evangelho que ela recebeu é o Evangelho daqui do agora, é o Evangelho da chave do carro, é o Evangelho, quem sabe, do emprego maior. Isso tudo é bom, mas isso não é a verdade absoluta do Evangelho. O Evangelho veio para transformar o caráter, transformar o homem por dentro, transformar a sua personalidade, fazer uma metamorfose, como Jesus disse, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. A palavra nascer aqui é metamorfos, que significa uma transformação radical que reflita no exterior. Como acontece com a lagarta. Se você olhar o processo de mudança da lagarta, a metamorfose, você vai ver que em momento nenhum ela parece ficar bonita. Ela vem ali rastejando, faz um casulo, continua feia do mesmo
legítima, foi verdadeira, e nada ela se parece com aquela lagarta de outrora. Assim acontece com o Evangelho. Você vem para a igreja e o Evangelho entra no seu coração e produz uma nova natureza. No interior que ele produz a natureza, e você vai sendo transformado de glória em glória, e à medida que você vai sendo transformado, você vai refletindo o caráter de Deus, você vai refletindo a imagem de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. É dessa verdade que Paulo está falando. Mas quando a Bíblia diz que o Espírito Santo ele vai conduzir a igreja em toda a verdade, a palavra verdade aqui não tem nenhum desses significados que eu acabei de falar. Jesus está falando aqui de princípios que norteiam a nossa vida. Eu gostaria de falar aqui esta noite, se der tempo, rapidamente, sobre 6 verdades que você jamais pode esquecer. Vire para o seu irmão e diga para ele: existem algumas verdades que você jamais pode esquecer. Essas verdades são princípios de vida que podem fazer de qualquer pessoa um ser vitorioso. Princípios que podem mudar a sua história, princípios que podem mudar a tua forma de ver a vida, de enxergar a vida, princípios que têm o poder de te transformar completamente. Pastor, que verdades são essas? A primeira verdade que você não pode esquecer é que tudo tem o seu tempo determinado. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, a Bíblia diz que tudo tem o seu tempo determinado. E há um tempo determinado para todo propósito debaixo dos céus. A Bíblia diz, no Salmo 46, versículo 10, a Bíblia diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Diga para os irmãos: se aquiete, irmão. Isso significa dizer que ninguém precisa andar desesperado, ninguém precisa andar aflito como se o mundo fosse acabar amanhã. Meu irmão, não se preocupe. Quem sabe você está enfrentando a luta tem um dia para começar, mas vai ter um dia para terminar também. Há um tempo determinado para a sua vitória, há um tempo determinado para o milagre acontecer na sua vida, há um tempo determinado para Deus cumprir as suas promessas. Há um tempo determinado para Deus responder a sua oração. O salmista no Salmo 40 ele diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Muitas vezes nós oramos e queremos uma resposta imediata, oramos e queremos que Deus nos responda no nosso tempo, na nossa programação, e isso muitas vezes nos causa angústia, nos causa ansiedade, nos causa até enfermidade. Tem muita gente enferma por ansiedade, por querer logo, depressa, não sabendo esperar o tempo de Deus. Existem 2 tempos na Bíblia: o tempo Cronos e o tempo Kairos. A palavra Cronos é o tempo do homem. A Bíblia usa a expressão Cronos quando ela fala a respeito do homem. Por isso você conhece crônicas, cronômetro, cronologia, é da palavra Cronos, que é o tempo do homem. No tempo do homem muitas coisas podem acontecer. O tempo do homem é relativo. Muitas vezes não dá tempo para acontecer o que ele espera no seu tempo. E no tempo do homem a gente pensa que Deus se atrasa. No tempo do homem a gente pensa que Deus se esquece. Quem não se lembra das palavras da irmã de Lázaro, quando Jesus chegou, ela disse: Senhor, se tu tivesse chegado, meu irmão não teria morrido. Ela estava falando do tempo do homem. Ela não sabia que aquele era o tempo de Deus para Lázaro e para a sua família. Bendito seja o nome do Senhor. E quando a Bíblia fala de tempo e se referindo ao Todo-Poderoso, ela não usa a palavra Cronos, ela usa a palavra Kairos. Kairos significa plenitude de tempo. Isso significa dizer que para Deus o ontem, hoje ou amanhã é absolutamente a mesma coisa. Deus é o único ser que vai ao futuro, ao passado e ao presente no mesmo instante. Por isso a Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, porque para Deus não existe essa de tempo. O tempo de Deus é o tempo da plenitude. E você, eu quero trazer uma palavra para o seu coração. Hoje é o Kairos de Deus para a sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Deus tem determinado esta noite para fazer um milagre acontecer na sua vida. Então não se desespere, não ande ansioso. Vai chegar o tempo de Deus para a sua vida. Tem gente que para chegar logo tenta puxar o tapete do outro, passar o outro para trás. Nós vivemos um tempo da competitividade em que as pessoas passam o outro para trás porque querem chegar logo. Não aprenderam a esperar o tempo. E quando não acontece, elas ficam frustradas, elas ficam desesperadas.
depressão por não conquistar naquele tempo que estava esperando. Mas, meu irmão, a Bíblia diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Haverá um tempo de Deus para a sua vida. Segunda verdade que você não pode esquecer é que uma escolha errada pode trazer consequências irreversíveis. As pessoas fazem as suas escolhas sem responsabilidade. As pessoas dos nossos dias, que é o tempo daquela correria, do fast food, da comida rápida, de andar para lá e para cá, as pessoas fazem as escolhas sem pensar, sem meditar, sem consultar a Deus, sem uma responsabilidade. E muitas vezes essas escolhas conduzem a uma vida trágica, a uma consequência trágica, e muitas vezes, além de trágica, irreversível. É por isso que a Bíblia diz que há caminho que para o homem parece ser perfeito, mas o fim são caminhos que morrem. Há muitos exemplos na Bíblia. Por exemplo, o exemplo de Jonas. Jonas escolheu desobedecer a Deus. Jonas escolheu, ao invés de ir para Nínive, descer para Tarsis. E qual foi a consequência? Quase causou um naufrágio, causou um prejuízo incalculável para os tripulantes daquela embarcação. Teve que ser jogado, experimentar o sofrimento de ser jogado no mar e ser engolido por um grande peixe. Não pense que estar no ventre do peixe foi coisa boa para Jonas, não. Ele sofreu muito ali dentro. Por que não falar aqui de Sansão? Juízes 14 e 15, capítulo 14, capítulo 15. Deus escolheu Sansão para uma grande obra. Deus escolheu Sansão para ser libertador de Israel. Deus tinha um projeto para Sansão. Deus havia escolhido Sansão para um plano específico, mas Sansão escolheu satisfazer os seus desejos carnais. Sansão escolheu satisfazer o pecado, a viver uma vida de pecado, de promiscuidade, de desobediência. Sansão estava dando a mínima para o projeto de Deus para a sua vida. E eu quero dizer uma coisa: eu sei que Deus está falando com alguém aqui. Você tem virado as costas para o projeto de Deus para a sua vida e dado vazão a uma vida de pecado, achando que está tudo bem. Quem sabe você tem virado as costas para o projeto de Deus, para viver a vida agora do imediatismo. Está tão bom, está prosperando, está ganhando, comprando carro, está ganhando dinheiro, e você se esquece do projeto de Deus para a sua vida. Meu irmão, tome cuidado. Sansão preferiu a vida de orgia, de pecado e desobediência. E sabe o que aconteceu no final da vida? Foi feito de palhaço. Ficou cego, teve que ser feito de palhaço no moinho ali, no moinho, rodando o moinho aí, os homens zombando na cara dele. E a Bíblia diz que ele governou, julgou durante 20 anos e não libertou Israel do cativeiro. Ele não conseguiu ser um homem que Deus o criou para ser. E esse é o seu desafio: ser um homem ou ser a mulher que Deus te criou para ser. Porque senão não tem sentido a sua existência, não tem sentido a sua passagem nessa vida. Deus tem um propósito específico para você. Cuidado com as suas escolhas, porque você pode sair do plano e do projeto de Deus. Judas preferiu 30 moedas de prata, escolheu 30 moedas de prata, e o final da sua vida foi trágico. O filho pródigo escolheu sair da casa do pai no tempo e de forma errada. E o que foi que aconteceu? Deixou de ser filho para ser escravo. Deixou de gozar da herança do pai para comer ração de porco. Deixou de gozar de ser herdeiro para vir ser um escravo, ser um serviçal. Quem sabe você está aqui e você está pensando em abandonar a fé e ir para o mundo, se afastar da presença de Deus, achando que o mundo é melhor, achando que lá fora é melhor para você. Você vai ser mais feliz. Tome cuidado, meu irmão, minha irmã, com as suas escolhas, porque a sua escolha pode te levar a um resultado trágico e muitas vezes irreversível. As nossas escolhas podem nos levar ao resultado irreversível. Mas há na Bíblia pessoas que fizeram a escolha certa. Um dos exemplos é Moisés. Moisés foi chamado filho da filha de Faraó. Moisés foi treinado para ser capitão do exército egípcio. Moisés foi preparado em todas as ciências do Egito: astronomia, medicina legal, engenharia. Moisés era um homem extremamente capacitado,
pessoa do trono. Mas a Bíblia diz que pela fé ele escolheu o vitupério com o povo de Deus no deserto, porque ser chamado filho da filha de Faraó. E sabe o que foi que aconteceu? O maior prêmio de Moisés é o que está escrito nos últimos capítulos de Deuteronômio. A Bíblia diz que nunca mais se levantou um homem semelhante a Moisés, em que Deus falava face a face, como qualquer um fala ao seu amigo. Aleluia! O resultado da escolha de Moisés foi uma vida de intimidade com Deus Todo-Poderoso. Porque no falar de Abraão, houve uma voz, e Abraão escolhe andar pela fé, errante no deserto, obedecer à voz de Deus, do que viver a estabilidade que a sua família poderia lhe proporcionar. E muitas vezes, meu irmão, as nossas escolhas são causas de críticas, porque acredite, muita gente criticou a atitude de Abraão. Muita gente disse que Abraão era irresponsável, que Abraão era louco, saiu porque ouviu uma voz que ele nem conhecia e nem sabia quem era. Mas a Bíblia diz, no capítulo 24, 1 de Gênesis, que era Abraão avançado em idade e Deus o havia abençoado em tudo. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Faça as escolhas certas e você vai viver cercado pela bênção de Deus. Terceira verdade, e essa aqui você precisa guardar no seu coração mais do que muitas. Muitas oportunidades são únicas na nossa vida. Tem muita gente que perde a oportunidade de abraçar a sua bênção de Deus. Como em um culto como esse, desligar a mente lá fora, na programação da TV, no amigo que está esperando, nos problemas que ficaram lá fora. Pessoas que vêm para a igreja e estão totalmente desligadas. A Bíblia diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, seja cedo em ouvir e tarde em falar, porque você precisa estar atento, porque uma palavra proferida aqui da parte de Deus pode dar um novo rumo à sua vida e à sua história. Muita gente, o culto está rolando aqui, pessoas chorando, falando em língua. Deus está operando e Ele não está nem aí. Não está nem aí. E diz: por que Deus não me abençoa? Por que o milagre não acontece? O milagre passa na sua cara todo dia, meu irmão, e você deixa de abraçar o milagre, porque está desapercebido. Gênesis capítulo 18, estava Abraão sentado na porta da sua casa, da sua tenda, bem tranquilo, cercado pelos carvalhais de Mamre. Eram os carvalhos de dezenas de metros de altura, no meio do deserto, e aqueles carvalhos produziam sombra no interior. Quem estava passeando pelo deserto estava no sol causticante, enquanto Abraão estava na sombra e na água fresca. E a Bíblia diz que Abraão então olha lá no horizonte, está vindo 3 homens, pastor. 3 homens maltrapilhos, com cara de cansado. Eles não vieram em direção a Abraão, eles estavam passando. A Bíblia diz que Abraão foi ao encontro deles. Quando Abraão avistou aqueles homens, ele não perdeu a oportunidade. Ele correu até aqueles homens. Eles estavam vestidos de trapo, mas debaixo daqueles trapos estava a bênção que Abraão tanto esperava e que Abraão tanto sonhava. Muitas vezes você desvaloriza os trapos. O que é os trapos, pastor? É talvez, quem sabe, aquele irmão que você julga não ser capaz de pregar, aquele irmão que você julga não ser capaz de assumir o microfone e trazer uma mensagem de Deus, aquele culto que você menospreza, aquela oração que você não dá valor, porque é na casa de alguém, ou quem sabe tem pouca gente, e você diz: ah, não há nada, vou perder meu tempo. Você perde a oportunidade de ser abençoado. Abraão foi diferente. Ele disse: aqui está a minha bênção. Mandou o servo preparar ali a comida, mandou o servo pegar um cordeiro bom, o melhor que ele tinha, e suplicou aqueles homens para que eles comessem e descansassem. Abraão estava vendo ali a bênção de Deus, e aqueles homens que estavam maltrapilhos olharam para Abraão e disse: Abraão, onde está a tua mulher? Ele disse: está lá dentro da tenda. E eles disseram: pois no tempo determinado eu visitarei a Sara e ela dará à luz a um filho. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Abraão recebeu a bênção que ele tanto esperava, porque ele aproveitou a oportunidade. Há um outro caso interessante na Bíblia, 1 Reis capítulo 17. Eu gosto dessa passagem, sabe por quê? Eu sei que muitos aqui são testemunhos do que eu vou falar. Tem muita gente que não conhece o Evangelho, que não é crente e que não perde a oportunidade de abençoado por Deus, enquanto muito crente fica chamando dele. E na Bíblia
um resto de comida, um pouco de farinha e um pouco de azeite. Vou comer o resto da comida e depois vou morrer de fome. Eu sei que ninguém aqui está vivendo na situação dessa mulher. Não tem ninguém aqui comendo o resto de comida e esperando morrer no outro dia. Mas só que Elias fez algo tremendo, porque Elias era profeta, e profeta vê como ninguém vê. Elias olhou para aquela mulher, para aquela situação, e disse: eu vou dar uma oportunidade a esta mulher dela ser grandemente abençoada. Ele disse: mulher, peraí, não faça assim não. Vai lá, faça um bolo pequeno e traga para que eu coma, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: enquanto não mandar chuva sobre a terra, não vai faltar o azeite da botija, nem vai faltar a farinha da panela. Aí Elias chamou aquela mulher para um desafio. Na troca por aquele bolo, ele apenas liberou uma palavra profética, mas aquela mulher não era boba, aquela mulher não perdeu a oportunidade. Ela disse: eu tenho um pouco de farinha e um pouco de azeite, se eu comer vai acabar, mas se eu ouvir a voz do profeta, eu vou ser abençoada, eu vou dar lugar, eu vou aproveitar a oportunidade. Correu lá, fez o bolo e trouxe para o profeta. E sabe o que aconteceu? Aquele restinho que sobrou, que era muito menos do que o que ela tinha quando Elias chegou. Quem sabe se fosse eu e você, ia dizer que Elias era um picareta, um charlatão, estava se aproveitando de uma viúva pobre. Mas Elias era o representante de Deus para a vida daquela mulher. Ela não perdeu a oportunidade, ela levou logo a oferta dela para o ministério de Elias, e aquele pouquinho que sobrou, ela fez um bolo. Ela fez um bolo para comer com o filho, como ela disse. Mas quando ela chegou lá, a farinha não tinha acabado, o azeite também não. No outro dia tinha farinha e tinha azeite. Quem sabe no outro dia o vizinho chegou e disse: você tem alguma coisa para comer, que eu estou morrendo de fome? Ela disse: tem. Foi lá naquele pouquinho de farinha, naquele pouquinho de azeite, e fez outro bolo para o vizinho. E tinha azeite, e tinha farinha, e todo dia tinha farinha e azeite. Todo mundo passando fome, mas na casa daquela mulher tinha comida para quem chegasse. Sabe por quê? Porque ela aproveitou a oportunidade. Ela não deixou escapar o momento de Deus. Ela não deixou escapar a oportunidade que estava passando diante dos seus olhos. Ô meu irmão, ô meu querido irmão, preste minha atenção, fique ligado. Enquanto você está aqui, há milagre de Deus passando na sua frente. Você precisa estar atento para tomar posse, para abraçar o milagre, para crer que Deus vai mudar a sua trajetória, para crer que o milagre vai acontecer em sua vida. O outro caso de aproveitar a oportunidade foi o caso de Bartimeu. Bartimeu, mendigo, filho de mendigo, e como se não bastasse ser mendigo, era cego, era pior ainda. Durante toda a sua vida ele pedindo esmola, mas naquele dia eu ouvi um barulho diferente. Está acontecendo um negócio estranho. O que é que está acontecendo? E disseram que Jesus o Nazareno passava. Hoje a gente fala: Jesus está aqui, o povo nem glória a Deus dá mais. Se você não mandar levantar a mão para dar glória a Deus, não dá, porque parece que não acredita ou está desligado. Só que Bartimeu foi diferente. Pera aí, como é que é o negócio? Quem é que está passando aqui? Jesus o Nazareno? É minha oportunidade. Abriu o balcão: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cego, cala a boca. Você não está vendo que ele não vai parar para dar ouvido a um cego miserável? O homem importante desse vai parar para te ouvir. Ele cala a boca. Cala a boca, coisa nenhuma, irmão. Essa é a minha oportunidade. Eu não sei se ele vai voltar aqui em Jericó. Eu não sei se ele vai passar aqui de novo. Eu vou clamar para ele, não me ouviu não? Pois agora ele vai ouvir. Gritou mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E Bartimeu viu sua vida transformada, porque aproveitou a oportunidade. Ô meu irmão, aproveita essa oportunidade para adorar a Deus, para glorificar. Aproveita esse momento para dar glória a Jesus. Pastor, não estou sentindo nada. A Bíblia diz: é todo tempo da glória, irmão. Não espere sentir nada para a glória a Deus, não. A glória a Deus é mesmo. Bendito seja o nome do Senhor. Porque enquanto você adora, Deus está operando na sua vida. Enquanto você glorifica, Deus age. A Bíblia diz que Deus habita entre os louvores do seu povo. Se você não louvar, você não vai ver a manifestação. Você precisa adorar para Deus agir. Oportunidade. Quarta verdade. Vou correr aqui, 9 horas. A lei da semeadura é infalível. Nós precisamos aprender isso. Que a lei da semeadura, além de infalível, ela é proporcional. Paulo disse: aquele que planta muito, colhe muito; que planta pouco, colhe pouco.
está colhendo, meu irmão, veja bem, olhe para trás e veja o que foi que você plantou. Porque além de ser proporcional, você só colhe aquilo que você planta. Eu estive agora em Venceslau Guimarães, eu visitei várias lavouras lá de graviola, de guaraná, cupuaçu, e eu não vi um fruto de cupuaçu no pé de graviola, e nem vi um fruto de graviola no pé de guaraná. É cada um no seu canto. Isso significa dizer que se eu planto graviola, eu vou colher graviola. Se eu planto cupuaçu, eu vou colher cupuaçu. Então você vai colher aquilo que você tem plantado. Não espere plantar uma coisa e colher outra, que não vai acontecer. A Bíblia diz: em tudo isso que o homem plantar, isso também ceifará. Vai ceifar aquilo que ele plantou. Cuidado com o que você tem plantado. Que tipo de semente que você tem plantado na sua vida? Se você não sabe, palavras são sementes, atitudes são sementes. Olha o que Jesus disse em Mateus capítulo 5: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão o que, irmãos? Misericórdia. Por que eles vão alcançar misericórdia? Porque eles plantaram misericórdia. O que você tem plantado? Pergunta para o seu irmão: o que você tem plantado? Vamos ter cuidado, irmão, com aquilo que falamos, com aquilo que fazemos, com as nossas ações, com as nossas atitudes, para com Deus e para com o próximo, porque tudo isso que você faz e fala, você vai colher o resultado na sua vida. Quinto lugar, quinta verdade que você precisa guardar no seu coração, se você quer ser um crente vitorioso: não basta ser igreja. Não basta estar na igreja, melhor dizendo. Pastor, como é que é esse negócio? Não basta estar na igreja? Não. É preciso ser igreja. Porque tem muita gente que está na igreja, e muitos estão há muito tempo, são até religiosos, mas não são igreja. Tem pessoas que vêm para a igreja, pega a Bíblia, bonitinho, bota debaixo do braço, vem para o culto, e chega no culto, e está ali sentado, ouve, termina o culto, ele vai embora, e ele pensa que isso está satisfeito, está tudo pronto, só deve fazer, está pago a dívida dele. Não, meu irmão, isso é muito fácil, qualquer um pode fazer. Não basta estar na igreja, é preciso ser igreja. E o que é ser igreja, pastor? Ah, irmão, ser igreja é diferente. A palavra igreja significa tirado para fora. O que é a igreja? A igreja é composta por aqueles que foram arrancados do mundo de pecado, de desobediência, de rebeldia, foram arrancados do lamaçal, foram tirados para fora desse sistema para viver para a glória de Deus. A Bíblia diz que a igreja é um manancial fechado, um jardim fechado, um manancial selado. A igreja é propriedade do Senhor, e a igreja tem características. Uma das características da igreja é santidade. Outra característica da igreja, comunhão. Outra característica da igreja, paz. Outra característica da igreja, adoração. Outra característica da igreja, proclamação do Evangelho. São características da igreja verdadeira. Se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que era assim, a comunhão era muito forte. Todo mundo unânime no templo, na oração, na adoração, unânime na comunhão em casa, no partir do pão, com simplicidade de coração, sem maldade, sem malícia, sem querer criticar a vida do outro. A igreja era unânime na adoração, e a perseguição acirrada é a igreja proclamando o Evangelho, pregando a palavra em todo o tempo e ganhando as almas para o reino de Deus. Então não basta estar na igreja, irmão. Você precisa ser igreja, não igreja aqui dentro, mas igreja lá fora. Ser igreja no seu trabalho, ser igreja na escola, ser igreja com os seus amigos, ser igreja lá na rua, ser a igreja onde as pessoas te conhecem, ser igreja onde ninguém te conhece, onde ninguém sabe quem é você, ninguém está te vendo. É ser igreja, bendito seja o nome do Senhor, é ser luz do mundo e sal da terra, é ser coluna e firmeza na verdade, bendito seja o nome do Senhor, é ser um espelho que reflete o caráter de Deus. Sexto lugar, sexta verdade que você precisa saber é que Deus não desiste de você.
Aleluia. Deus não desiste de você em momento algum. Você pode estar no fundo do poço, na lata do lixo. Você pode estar na sepultura. Você pode estar lá mais baixo que gilete no chão. Você pode ter fracassado. Você pode ter se afastado. Mas Deus não desiste de você. Bendito seja o nome do Senhor. Israel estava no cativeiro, sofrendo a consequência do pecado e dizendo: Deus nos abandonou, nós fomos cortados, pereceu a nossa esperança. Deus disse negativo: eu sei os pensamentos que tenho acerca de vós, pensamentos de paz e de vos dar um futuro. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Enquanto Israel pensava que Deus havia virado as costas para eles, Deus estava fazendo um plano de levantar Israel novamente, de colocar Israel no caminho, de arrancar Israel da sepultura, de dar vida a Israel, de renovar Israel, tanto politicamente como espiritualmente. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Eu não sei como você entrou aqui esta noite, mas eu quero te dizer com toda a propriedade que Deus não esquece de você. Deus jamais vai te abandonar, ainda que todo mundo te abandona. No Salmo 27, o salmista diz: quando meu pai e a minha mãe me desamparar, todavia o Senhor me recolherá. Oh, bendito é o nome do Senhor. Ele diz: eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Não é apenas segunda nem terça, mas de domingo a domingo, 24 horas por dia. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Deus jamais abandona o seu povo. Aleluia. A Bíblia diz que quando Israel colocou o pé no deserto, a coluna de fogo estava à frente do povo, mas a coluna de fogo acompanhou Israel até eles entrarem na terra prometida. Na terra prometida, Deus tirou aquela coluna de fogo, mas no seu lugar colocou a arca da aliança que acompanhava Israel e que é um símbolo da presença de Deus. A arca de Deus foi tirada. Deus então manifesta a sua glória durante muitos tempos. Depois ele olha para a humanidade e diz: agora eu vou pessoalmente. E a Bíblia diz que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne, tomou forma de homem, habitou entre nós. A palavra habitar significa armou as suas tendas, fez moradia. Jesus é o próprio Deus encarnado que veio, habitou entre os homens, e ele voltou para o céu, mas não deixou o mundo, nos deixou sozinho. Ele disse: eu vou, mas eu vou mandar um Consolador, e ele estará com vocês até o fim dos tempos. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele diz: olha, o mistério da injustiça já opera, mas há um que agora o detém. Quem é esse um? É o Espírito Santo, que ainda detém a ação do mal no planeta Terra. Mas Paulo disse que ele será tirado desta terra. Mas quando ele for tirado desta terra, a igreja não vai ficar aqui sozinha, porque a igreja vai subir junto com o Espírito Santo e estará para sempre na presença do Todo-Poderoso. Por isso, meu irmão, Deus não te abandona, Deus não vai te deixar, Deus não vai te deixar só. Aleluia. Ainda que você está olhando e não está vendo, mas assim como na noite nublada você não vê a lua nem a estrela, mas sabe que ele está lá em cima. Como no dia nublado você não pode ver o sol, mas você sabe que ele está em cima. Quem sabe você não está vendo o milagre, mas eu quero te garantir uma coisa: você não está só, você não está órfão, você não está desamparado. O Todo-Poderoso está contigo. Aleluia. Ele segura nas tuas mãos, ele te dá força para vencer, ele te ajuda a chegar no final com a vitória das mãos. Põe a sua cabeça. Espírito Santo, Espírito Santo da verdade, aí está a sua igreja. Espírito Santo, tu foi enviado para guiar-nos nestas verdades. Eu lhe peço, Senhor, planta esta palavra nos corações, oh meu Deus, e que ela produza o fruto para o qual ela foi enviada. Ajuda o teu povo, Senhor, nos tempos do arrebatamento, nos tempos de apostasia. Ajuda o teu povo, Senhor, a guardar estas verdades e marchar firme para a Canaã celeste. Oh, em nome de Jesus, renova aquele que está fraco, dá força ao desanimado, alegra o triste, Senhor, esta noite. Espírito Santo, ajuda o teu povo. Aleluia. Espírito Santo, ajuda a tua igreja, ajuda os teus filhos. Ó Espírito Santo, faz a tua obra em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Então você ouviu
você, para mim, para